Olá, começa agora Uberlândia de ontem e sempre. Um programa dedicado à história, memória e cultura de nossa cidade. Vamos conhecer o personagem Remela, do filme infantil Rebela, um super-herói de meia tigela. O Celcices desta semana comenta que até o tempo tem um tempo. E no quadro Médicos e Suas Histórias, é a vez do Dr. Valdo Gonçalves, que presidiu a Unimed no ano de 1979. No Papo Gerais, a segunda parte da entrevista com Amir Cheruli. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Não é o passado que fascina, é o que não passa. O que permanece é a história e a memória e a história, paixão pela nossa terra. O ator da nossa identidade e o papel que fez ou como fez. Não só o caminho, mas o caminhar. Sei aonde vamos, se aqui chegamos. Um legado pra legar. Paixão pela nossa terra. Paixão pela nossa terra. David Os Borges foi diretor, roteirista e protagonista do média-metragem Remela, um super-herói de meia tigela. O filme foi gravado em Uberlândia e Araguari, mas a cidade que o personagem protege na história chama Esquina de Lugar Nenhum. Coisas que me fascinam é a comédia e história em quadrinho. E na época em 2006, eu tive a ideia de criar um personagem que seria um super-herói, só que algo que tivesse alguma coisa cômica com ele, né? E aí eu criei o Remela. E o Remela é uma figura é um sujeito que durante o dia ele é carteiro, um cara desajustado socialmente, e à noite, pelo fato dele ter sonambulismo, ele sai na rua achando que é super-herói. E Remela é um nome tão... Por exemplo, um super-herói, o Super-Homem, Batman, etc, né? Ele é um Remela. É um nome simples, que é a cara do personagem. Então, achei fantástico a ligação do fator dormir com a característica do nosso herói. Foi a minha primeira vez como diretor de um média-metragem. Eu dividi a direção com o Passes, que é um amigo que eu encontrei justamente nesse meio do audiovisual. E aí, quando surgiu a ideia de fazer o média do Remela, eu falei, cara, acho que a gente consegue, vamos fazer junto. Nós descobrimos uma afinidade muito grande, né, dentro da produção, desde o roteiro até a pós-produção. Sabe, Uberlândia, ela fomenta muito bem essa linguagem, né? Tanto do audiovisual quanto das artes cênicas também, porque o nosso elenco todo do filme são de atores locais. O cinema, a televisão, os olhos falam às vezes mais do que as palavras mesmo, né? E no teatro as pessoas têm que comunicar com aquele último que está lá atrás, na última poltrona, né? Então existe uma adaptação que precisa de fato acontecer, né? É um choque para alguns que não têm esse costume. Mas trabalhar com o elenco todo daqui foi ótimo. Eu já sabia que tínhamos material humano para isso, fácil, tanto para a produção do audiovisual em si, quanto na parte de atores. Isso para mim nunca tive dúvida disso. Foi, na verdade, uma forma de colocar em prática o que eu sempre quis. Eu sempre quis fazer isso e também sempre quis mostrar mais a cidade.
cada super-herói tem o lugar que merece, né? O Batman tem Gotham City, o Superman tem Metrópolis, e o Remela mora na esquina do fim do mundo, que é uma cidade pequena, bem isolada geograficamente do resto do mundo. E aí, lá dentro, eu consegui criar um universo onde essas figuras vão transitando. Então, muito maior do que os 3 quadrinhos. Mesmo nós falando da esquina do fim do mundo, né? É muito bacana poder mostrar Uberlândia, principalmente Araguari, que encaixou melhor com a questão temporal do filme. Nós conseguimos licenciar o Remela para o Sesc de Minas Gerais. Então, nos próximos 2 anos, ele vai fazer parte dos conteúdos exibidos nos projetos de cinema do Sesc em Minas. Mas colocar para a meninada assistir foi um negócio de louco. O coração fica desse tamanhozinho, dá vontade de chorar quando você vê aquele tanto de menino rindo das piadas que você pensou, saem comentando do filme. Parece que é um pouco mais previsível a questão das crianças, e elas gostam de mais pontos, a maioria das piadas, das situações, aquelas coisas mais lúdicas, tudo funciona muito bem com a criança. Então elas ficam, sabe, com a cabeça a mil, com várias ideias de, olha, poderia ter isso também, e se o personagem acontecesse isso? A gente vê que deixou uma sementinha na cabeça de cada uma delas para que possa desdobrar as suas próprias criações também. Algar é um grupo empresarial fundado em 1929. Hoje atua nos setores de tecnologia da informação e comunicação, agronegócios, serviços e turismo. Nossos 24 mil talentos atendem a mais de 2 milhões de clientes em todo o Brasil, Colômbia, Argentina e Chile, sempre com o propósito de servir. Algar. Gente servindo gente. Thaisa, o Celso resolveu trabalhar agora também com previsão do tempo? Paulo, acredito que não é desse tempo que ele está falando, mas vamos tirar nossa dúvida e ver qual tempo realmente temos no tema dos Celcices dessa semana. No Celcices desta semana, comento uma questão que é muito importante: a gente não perder o timing das coisas. Gosto muito de contar um fato que aconteceu há tempos em Brasília e que, por uma dessas circunstâncias da vida, chegou ao meu conhecimento. É sobre um acidente de trânsito que causou um atropelamento. A vítima, bastante machucada, ficou aguardando a ambulância que foi chamada para o necessário socorro. Com a negligência tão comum a muitas atividades da nossa capital federal, a viatura demorou tanto, mas tanto, que quando chegou já era tarde e os enfermeiros não tiveram mais nada a fazer. A vítima tinha sarado. Uso bastante essa analogia para mostrar a importância não só de fazermos as coisas certas, com e para as pessoas certas, mas também no tempo certo. Uma declaração de amor, depois que o amado partiu, pode dizer muito para quem a manifesta, mas nada tocará em quem já faleceu. Pouca utilidade tem o guarda-chuva que carregamos depois que a chuva passou. Dar o dobro de carinho no momento da nossa existência,
para quem durante grande parte dela nada recebeu, até tem valor, mas nem sempre corrige estragos já causados. Certas feridas são difíceis de curar, melhor não deixar que aconteçam. Em todas as circunstâncias da vida, sejam elas profissionais ou pessoais, nunca podemos negligenciar da questão timing. Nunca deixar para depois o que temos e precisamos fazer agora, já. Muitas vezes, por dúvidas e insegurança, vamos adiando decisões. A questão é que o tempo passa e quando resolvemos agir, quase sempre o resultado não é o esperado. Por mais crítico que seja, a razão mostra que é melhor ser rápido e, se errar, mais rápido ainda em corrigir. Até porque não é todo dia que a demora na ambulância faz com que o atropelado cure. Na maioria das vezes, Ele é natural de Uberlândia, mas estudou no Rio de Janeiro, atuou como diretor clínico da Santa Casa de Misericórdia, em Uberlândia. Ele é pneumologista e clínico. O convidado do quadro Médicos e Suas Histórias é o Dr. Valdo Gonçalves. Nasci aqui em Uberlândia, né, em 1941. E em 1941 Uberlândia era um ovinho, né, uma cidadezinha pequenininha. E crescendo, estudei no Dr. Duarte, né, Dr. Duarte. Depois passei para o Liceu de Uberlândia. Depois fui estudar em São Paulo, no Mackenzie, Instituto Mackenzie. E de São Paulo fui para o Rio de Janeiro fazer a medicina. Estudei na UERJ, fiz o curso de medicina na UERJ. Terminei em 69. Então, para mim era um sonho ir para São Paulo, depois ir para o Rio de Janeiro. Já haviam outros colegas aqui da cidade que já tinham feito esse trajeto, né? Então, vocês fizeram esse trajeto e foram bem-sucedidos, pensei, eu também vou. E no desenvolvimento do curso, a gente às vezes acha um professor que te dá mais atenção, um setor do hospital que você sente melhor. Eu tinha um professor lá na UERJ, né, na Pedro Ernesto, que ele pegava a gente e falava, vamos ali ver raio-x, vamos fazer tudo a parte do currículo. Eu fui encantando com aquilo e aprendendo mais por fora e, de repente, pneumologista. E clínica também, porque se não tiver uma boa clínica, não faz uma boa especialidade, né? Eu vim para Uberlândia em 70. Olha, quando eu cheguei aqui, tinha o Dr. Salim, acho que era o único pneumologista. E, como diz, achei um campo assim, bem aberto, bem... Embora naquela época, seguinte, era mais tisiologia, era mais tuberculose. Né? O tempo foi passando, a tisiologia foi ficando mais para o estado e a pneumologia ficou mais na bronquite, asma e pneumonias mesmo, de modo geral, né? Inicialmente fui lá para o Hospital São Francisco, certo? Passei ali uns 5 anos e nesse mesmo período que eu estava no São Francisco, de 70 a 75, eu também atendia na Santa Casa. Atendia lá gratuito e um período lá também exerci a direção clínica da Santa Casa, certo? Até 75. Toda instituição de saúde tem que ter um diretor clínico, né? O hospital privado, o Santa Casa, é lei que tem que ter um diretor. Então eu exerci aquela função normal de assumir tudo aquilo que fosse gerado em torno de promover a saúde, né? Mas a Santa Casa era muito bem cuidada pelas freiras e pelos vicentinos também. Eu era diretor clínico e um colega da cidade chegou com uma cartinha e falou, olha, Valdo, se você assinar isso aqui como diretor clínico, a medicina vai fazer um projetozinho lá, um processinho e encampar a Santa Casa. Eles pretendem fazer um
um pronto-socorro aqui, um hospital no centro da cidade. Naquela época a medicina era mais distante, né? A gente falava centro. Aí eu vi aquele assim, achei que não era correto. Peguei aquela cartinha, passei para os vicentinos. E eles, logo, uns tinham muita amizade com o Rondon, que estava no governo de Minas. Já acionou o Rondon com o Mário Pacheco. E logo eles responderam e falaram, nós não vamos dar apoio a esse encampamento, né, da Santa Casa. Aí aquele morreu. Mas ficou nas cabeças dos vicentinos o seguinte, que qualquer hora o Rondon saía, não teria apoio, a medicina ia lançar a mão e ficar com o prédio para eles. Porque a Santa Casa é quase público, né? E então, e mais as dificuldades de funcionamento que começou a aparecer novas aparelhagens, eles não tinham condição de acompanhar. E foi que acho que eles decidiram por isso. E um dia lá um vicentino falou, pode comprar a Santa Casa, pode fazer o cheque. Entendeu? Aí eu reuni com os colegas, eu não tinha hospital, reuni com alguns colegas que não tinham hospital, e juntamos com o Santo Agostinho, que era o Fausto que liderava, né? E compramos a Santa Casa. Então nós reunimos os médicos lá, os 8, 20 médicos, falaram, vamos inovar aqui, vamos fazer um plantão permanente aqui. Cada um vem dar um dia de plantão, mesmo que seja a cada 15 dias, para a gente desenvolver a Santa Casa. E aquilo funcionou, assim, a cidade logo foi sabendo que ali na Santa Casa tinha um médico. Qualquer hora que ele fosse, tinha um médico. Sempre que ele fosse em outros hospitais daquela época, ele tinha que chamar o médico em casa para ser atendido. E criamos acho que por ali foi que a Santa Casa deu o salto de desenvolver, quer dizer, Santa Casa não, Santa Genoveva, né? De desenvolver e transformar nesse hospital, nesse complexo hospitalar que é hoje. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar. Cajubá é a minha paixão. Rende muito mais, o melhor sabor. Aqui tem qualidade com muita tradição. Café tem que ser Cajubá. Esse eu não troco, não. Café tem que ser Cajubá. Ele foi vereador da cidade de 1962 a 1968, durante o mandato de Raul Pereira. Na segunda parte da entrevista com Amir Cheruli, vamos conhecer mais histórias, inclusive aquela do paletó xadrez. Olá! No nosso bate-papo do programa Uberlândia de ontem e sempre, a gente continua conversando com uma personagem marcante da vida política e da vida, em geral, da nossa cidade, Amir Cheruli. Amir, toda cidade tem as lendas, a gente fala que são as lendas urbanas. E eu quero aproveitar esse momento agora para confirmar uma ou também acabar com ela aqui. É verdade que houve aquela história da proibição da caça da baleia no Berabinha? Olha, é verdade. Se calcula porque um determinado vereador, que não era polêmico, mas tinha umas ideias até muito interessantes. Ele falava muito que tinha que ser proibida a caça de baleia no Rio Berabinha. Olha, aquilo serviu, sim, de uma chacota lá na Câmara e nós deixamos a coisa andar, né? Mas falou-se tanto nisso que acabou a gente esquecendo dessa história. Mas ele tinha essa mania. Ele queria, inclusive aqui no Britadouro, indo para Araguari, tinha umas cabras que ficavam lá na rodovia
Ele queria apresentar um projeto para tirar as cabras da rodovia. Bom, não vou falar o nome. Mas o importante é a história. É, o importante é a história. E a gente achava isso muito interessante. Amir, mas por Não. falar em história, e a história do paletó xadrez? Bom, olha, é esse paletó. Você está puxando a corda mesmo, né? A história do paletó xadrez até é interessante. Eu sempre gostei de xadrez, né? Você está observando aqui. Sempre gostei. Então, ao fazer esse paletó, as pessoas falam, gente, mas, ô Cheruli, xadrez, isso não usa. Você usa linho 120. Você quer um paletó xadrez? Eu quero um paletó xadrez. Eu não tenho etiqueta aqui ainda. Não tem mais, né? Por coincidência, eu vim com ele hoje. Você viu o tanto que eu gosto do paletó xadrez. E você puxou bem, viu? E acontece que o Luiz Fernando Quirino, que era do jornal, escrevia muito bem. Tinha a coluna do Infernando? Luiz Fernando, o Infernando Pessoas. E ele sempre mencionava, o homem do paletó xadrez apresentou um projeto, o homem do paletó xadrez teve uma discussão acalorada lá na Câmara, e esse homem do paletó xadrez perpetuou. Foi assim que o Luiz Fernando fixou esse paletó xadrez. Na sua opinião, qual o maior político de Uberlândia já teve? Ô Celso, boa pergunta. É uma saia justa, mas para quem tem um paletó xadrez, não é problema. Olha, eu vou te dizer com sinceridade, nós tivemos grandes políticos, desde o Afrânio Rodrigues da Cunha, Tubal Vilela, que eu lembro de campanha, eu subia no caminhão, era de índole mesmo, né? Estar sempre nos comícios, né? Tinha as escolas de samba, convidava artistas para subir no caminhão, nos comícios e tal. Aquilo era uma alegria para a cidade, muita gente na rua. Era o programa da época, né? Não tinha televisão. É, exatamente. A sua pergunta é uma pergunta me pegou de chofre, né? Qual foi o melhor prefeito de Uberlândia? Olha, o Virgílio tinha uma grande visão. Eu admirava o Virgílio, porque a gente conversava. A gente conversava não muito, mas era o suficiente para a gente tomar uma decisão. Ele falava, Cheruli, nós precisamos de canalizar o córrego São Pedro. Você sabe, olha, tem o Tietê em São Paulo. Eles foram construindo, apertou o rio e quer que a água corra só naquele lugar. Isso não é possível, nós temos que canalizar o córrego São Pedro. E o Jataí também. Falei, Virgílio, e agora? Não há uma renda satisfatória. Mas nós temos um homem lá em cima, tem o Regis Bittencourt, que é do Departamento Nacional de Obras e Saneamento. Vamos fazer uma visita. Vamos a Brasília. Cheruli, você vai comigo? Eu vou. Né? E nós fomos a Brasília. E lá com o Regis Bittencourt, conversa vai, conversa vem, e eu entrei logo no assunto. Eu falei, Excelência, o negócio é o seguinte, nós temos que canalizar aquele córrego. E está aqui o meu prefeito e nós temos uma Câmara bem composta, apoia o prefeito sempre nas suas mensagens executivas, e nós precisamos de canalizar esse córrego. Aí o Regis Bittencourt pensou um pouquinho e falou, olha, tem uma verba aí a fundo perdido, eu não sei para qual cidade, mas está perdido, a fundo perdido. Então o senhor podia passar essa verba para nós? Perfeitamente isso aconteceu, que começou a canalização lá na Cerâmica Vitória, lá em cima, no começo, e uma parte, eu me lembro que o Elvio Felice, ele pegou ali no bairro Caseca, que por sinal deu um trabalho horroroso, Sobrejo, e o Virgílio continuou
por toda forma e querendo levar a canalização até lá no praia. E agora, gente? Agora não tem dinheiro. Como é que fala? Uai, mas nós temos aí uma caixa econômica. O Uberlândia já está tendo uma arrecadação, né, boa e tal, dá para pagar. Dá para pagar a caixa. Aí contraiu-se um empréstimo com a Caixa Econômica, que foi possível levar a canalização até no Rio Beira-Bia. E foi aí que surgiu a Rondon Pacheco. Exatamente. Agora, a Rondon Pacheco foi o Rondon também deu uma de mão muito grande lá em Brasília, né? E nunca deixando o Homero de lado, né? Conclusão, fez a canalização até no Rio Beira-Bia. O que é Uberlândia na sua vida? Ah, é paixão. É paixão. Gosto demais de Uberlândia. Muitas pessoas falam, Cheruli, você não ficou rico, você não tem nenhuma casa para morar. É verdade. Não importa. O que eu fiz foi de amor. Foi de amor à cidade, ajudar a cidade. Indiretamente, porque pouco se aparece como legislador. Mas quantos prefeitos eu passei? Pensa um pouco. Quer dizer, se eu ajudei, fiquei no anonimato, mas Uberlândia está aí, que é o meu orgulho. Amir, nós temos que terminar. É uma pena, viu? Mas muito obrigado. Eu muito que te agradeço pela oportunidade. Parabéns por essa paixão que é compartilhada. Muito obrigado, Celso. Você é, sem dúvida, um destaque em Uberlândia, porque esse programa seu e o Almanac também projeta Uberlândia com categoria, viu? Parabéns. A gente tenta retribuir o que o Uberlândia faz para nós. Até a E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br. Ou envie as suas sugestões para o e-mail produção@uberlandiadeontensempre.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. É o que não passa, o que fica. Se aqui nasceu inspiração, se veio pra cá é devoção, paixão pela nossa terra.